Olá, aluno! Seja muito bem-vindo. Eu espero que esteja tudo bem com você. Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre o número de oxidação, chamado também de NOx. Estamos aí começando os conteúdos da semana 1 do PET 7. Eu sou a professora Elia Mendonça e esse é o meu canal. Se inscreva. Ative o sininho, assim saberá quando tem conteúdo novo no canal. Registre sua gratidão ou a sua dúvida em relação ao conteúdo. Comente, compartilhe os vídeos com seus colegas e amigos. E não se esqueça de deixar o seu like, que pode ser agora ou no final. O tema da nossa semana é números de oxidação, também conhecido como NOx. Vamos lá? Objetivos da nossa aula: reconhecer as transformações que envolvem produção de energia, reconhecer as transformações que envolvem consumo de energia. Os temas a serem abordados na aula de hoje são: o que é eletricidade, como ela é produzida, reações químicas e corrente elétrica, e também as regras de determinação do número de oxidação. Vem comigo! O que é eletricidade? A corrente elétrica que circula em um fio metálico é um fluxo, isto é, um movimento ordenado de elétrons que transitam pelo fio e que esse fluxo pode realizar certo trabalho, como acender uma lâmpada, movimentar um motor, etc. Como a eletricidade é produzida? Pelos geradores elétricos, como dínamos e alternadores, que transformam energia mecânica em energia elétrica. Os geradores elétricos podem ser movidos pela queda de água, por um motor a diesel ou por vapor de água em alta pressão, gerado em uma caldeira, que pode ser aquecida pela queima de madeira, carvão, óleo combustível ou ainda pela energia nuclear. A energia elétrica assim produzida segue através dos fios até o consumidor final. A outra forma é pelas pilhas e baterias, que transformam a energia química em energia elétrica. As pilhas e bateria produzem energia elétrica às custas de reações de óxido-redução, como veremos a seguir. A grande vantagem das pilhas e baterias é que elas representam uma energia elétrica transportável, já que podemos carregá-las para onde quer que se façam necessárias. A desvantagem é que essa quantidade de energia elétrica produzida é sempre pequena em relação ao tamanho e ao peso das pilhas e baterias. Esse fato limita, por exemplo, o uso de carros elétricos alimentados exclusivamente por baterias. Ainda é importante salientar que, nas pilhas, ocorrem reações químicas que produzem corrente elétrica. Na eletrólise acontece o inverso, ou seja, é a corrente elétrica que provoca a reação química. Número de oxidação, ou NOx. O número de oxidação, ou NOx, de um elemento é a carga elétrica que ele adquire quando faz uma ligação iônica ou o caráter parcial que ele adquire quando faz uma ligação predominantemente covalente. A seguir, será mostrado um conjunto de regras para a determinação do número de oxidação de uma maneira bastante simples, que será possível você determinar qual será o NOx dos outros elementos presentes em diferentes substâncias. Então, vamos lá. A primeira regra é a seguinte: o NOx de substâncias simples é sempre igual a zero. Qual é o conceito de substância simples? São aquelas substâncias que são formadas por um único tipo de elemento. Por exemplo, N2, que é o nitrogênio, O2, oxigênio, H2, hidrogênio, Na, sódio, Ag, a prata,
C, grafite, que é o carbono grafite. Então, quando você tiver que determinar o NOx de uma dessas substâncias, lembre-se, o NOx é 0. Segunda regra, os elementos da coluna 1, ou seja, dos elementos da família dos alcalinos terrosos, quando eles estão ligados a outros elementos mais eletronegativos, então o seu NOx é mais 1. Vamos aos exemplos. NaCl, como aqui nós temos a ligação iônica, então é o caráter dessa ligação. O sódio tem a tendência de doar elétrons, então ele vai ter valência mais 1. Então o seu NOx é mais 1. Então ele vai doar um elétron para o cloro, ou seja, vai transferir esse elétron. Logo, o cloro vai ter NOx menos 1. Outro exemplo, o KF. O potássio também é um elemento do grupo 1 da tabela, ou seja, dos metais alcalinos. Então, ele tem NOx fixo mais 1. Logo, o flúor vai ter NOx fixo menos 1. Regra número 3. Os elementos da coluna 2, que são os alcalinos terrosos. Quando eles estão ligados a outros elementos mais eletronegativos, terá sempre NOx mais 2. Vamos aos exemplos. MgCl2. Então, o NOx do magnésio é mais 2. Então, ele vai transferir 2 elétrons para os átomos de cloro. Como nós temos aqui 2 átomos de cloro, logo, cada um átomo de cloro vai receber um elétron. Então, o NOx do magnésio é mais 2. Outro exemplo, óxido de cálcio, CaO. Como o cálcio está no grupo 2, então a valência dele é mais 2, ou seja, ele vai doar 2 elétrons, logo o seu NOx é mais 2. Regra número 4. A soma algébrica dos NOx dos elementos de uma substância composta é sempre 0. Para tal, é necessário utilizar a seguinte relação: o número de átomos de um elemento vezes o NOx do elemento mais o número de átomos de um elemento vezes o NOx desse elemento é igual a 0. Vamos ver num exemplo que fica mais fácil. Então, NaCl, como o sódio está lá no grupo 1 da tabela periódica, então ele tem NOx fixo mais 1. O cloro está lá no grupo 17, tem 7 elétrons, então ele vai receber esse 1 elétron, então o NOx dele é menos 1. Ou seja, se eu partir do princípio que a soma da algébrica dos NOx é sempre igual a 0, então veja que aqui eu vou ter o sódio NOx mais 1, o cloro menos 1, mais o menos 1, então é igual a 0. Então fica fácil. Então o que nós fizemos aqui? 1, como nós temos apenas um elemento, vezes o NOx do elemento, então o NOx do sódio é mais 1, mais um átomo de cloro, vezes a valência do cloro, que é o NOx do cloro, menos 1, então vai ser igual a 0. Então, nós temos aí mais 1 menos 1 é igual a 0. Outro exemplo, Al2O3. Como o alumínio tem NOx mais 3, que ele está lá no grupo 3, o oxigênio ele tem NOx menos 2, né? A maioria dos compostos ele vai apresentar NOx menos 2. Nós vamos ver numa das próximas regras, nos próximos slides, as valências do oxigênio. Nesse caso aqui ele tem valência menos 2. Então, colocando em prática a soma algébrica, o que nós temos? 2 átomos de alumínio vezes a valência do alumínio, ou NOx do alumínio, mais 3 átomos de oxigênio, vezes o NOx do oxigênio, que é menos 2. Logo, nós teremos 2 vezes mais 3, mais 6. 3 vezes menos 2, menos 6, que vai ser igual a 0. Então, o número de átomos de um elemento vezes o NOx desse elemento, mais o número de átomos de um elemento vezes o seu NOx é igual a 0. Então, essa é uma forma de você também certificar que as valências, os NOx, estão corretos. A próxima regra sobre o hidrogênio. Quando o hidrogênio está ligado a outros elementos, ele pode apresentar 2 valores de NOx, mais 1 e menos 1. É simples. Veja bem, quando que ele vai apresentar NOx mais 1? Quando o hidrogênio estiver ligado ao elemento mais eletronegativo que ele. Olha aí, HCl. Então, o cloro é mais eletronegativo que o hidrogênio.
Então, o hidrogênio vai ter NOx mais 1 e o cloro NOx menos 1. Lembrando que a soma das cargas tem que ser igual a zero. Então, se o hidrogênio tem NOx mais 1, o cloro menos 1, mais 1 menos 1, zero. Então, nesse caso, como a substância é covalente, pode-se falar que a carga parcial é mais 1. Ou seja, como o cloro ele é mais eletronegativo, então ele vai adquirir carga parcial negativa e o hidrogênio carga parcial positiva. Então, outro exemplo, H2O. O hidrogênio tem NOx mais 1, oxigênio NOx menos 2. Então, fazendo aí a soma algébrica, nós temos 2 átomos de hidrogênio vezes a valência, 1 átomo de oxigênio vezes a valência menos 2 é igual a 0. Então, mais 2 menos 2 igual a 0. Quando o hidrogênio vai ter NOx menos 1? Quando ele estiver ligado a um metal formando hidretos metálicos. Veja bem essa regra. Sódio e hidrogênio, que é o hidreto de sódio. O sódio não é um elemento do grupo 1, então ele vai ter NOx fixo mais 1. Então, o que sobrou para o hidrogênio? Menos 1. Então, é só prestar atenção com quem esses átomos estão unidos. Então, o sódio mais 1, o hidrogênio menos 1, formando aí, no caso, os hidretos metálicos. A próxima regra sobre o oxigênio. Quando o oxigênio está ligado a outros elementos, ele pode apresentar valores de NOx igual a menos 2, menos 1 e mais 2. Vamos ver cada um desses exemplos, desses tipos de NOx. Primeiro caso, quando o oxigênio apresenta NOx menos 2, na grande maioria de suas substâncias compostas. Então, viu o oxigênio lá? A tendência é que você coloque o NOx menos 2, mas observe com quem ele está. Exemplo, Na2O. O sódio está lá no grupo 1, então ele vai ter valência ou NOx mais 1. O oxigênio NOx menos 2. Aplicando a regra geral da soma algébrica, 2 átomos de sódio vezes a valência mais 1, 1 átomo de oxigênio vezes a valência ou NOx menos 2, igual a 0. Então, mais 2 menos 2 igual a 0. NOx menos 1, ou seja, quando que o oxigênio vai ter NOx menos 1? Nos peróxidos. Nesse caso, o oxigênio está ligado a um elemento com NOx fixo mais 1. Então, observe, H2O2. Como o hidrogênio tem NOx fixo mais 1, o que sobra para o hidrogênio? NOx fixo menos 1. Então, nesse caso, nós temos aí 2 átomos de hidrogênio vezes a sua valência mais 1, 2 átomos de oxigênio vezes a valência menos 1 igual a 0, mais 2 menos 2 igual a 0. Outro exemplo de um outro peróxido, o NaO. Na tem NOx mais 1, o oxigênio NOx menos 1. Então, mais 1 menos 1 igual a 0. NOx mais 2 para o oxigênio. Quando o oxigênio estiver ligado a flúor, como o flúor é o elemento mais eletronegativo, seu NOx fixo é menos 1, porque ele está lá no grupo dos halogênios, 7 é a sua camada de valência, então ele vai adquirir valência menos 1, ou seja, seu NOx é menos 1, quando ele estiver ligado a outro elemento. Veja o exemplo, OF2. Então, o oxigênio ele vai ter valência mais 2, ou seja, NOx mais 2. E o flúor vai ter NOx menos 1. Logo, um átomo de oxigênio vezes valência mais 2, mais 2 átomos de flúor vezes valência menos 1. Mais 2 menos 2, 0. Vamos à outra regra, onde nós teremos íons. Então, qual será o NOx dos íons? Os íons de substâncias simples têm como valor de NOx a sua própria carga. Então, o NOx de íons, ao invés de eu somar a soma algébrica ser igual a 0, eu vou fazer a soma algébrica igual à carga do íon. Exemplos, Na+, então o NOx do sódio vai ser mais 1. Outro íon, Mg mais 2, o NOx vai ser mais 2. Al mais 3, o NOx é mais 3.
A soma algébrica do NOx de íons compostos é igual ao valor de sua carga total do íon. Para tal, é necessário utilizar a seguinte relação: número de átomos do elemento vezes o NOx do elemento, mais o número de átomos do elemento vezes o NOx do elemento, vai ser igual à carga total do íon. Lembra que nas substâncias neutras nós igualávamos a zero? Nos íons, nós vamos igualar a carga do íon. Então, vamos ao exemplo, SO4 menos 2. Então, esse menos que está aqui é a valência do íon, ou seja, a carga total do íon. Então, a carga total do íon é igual a menos 2. Então, o NOx do enxofre, nós vamos colocar mais N, porque nós não sabemos qual é o número. Então, o oxigênio, ele tem, na maioria dos seus compostos, NOx menos 2. Então, logo, nós vamos igualar a carga total do íon, ou seja, um átomo de enxofre que multiplica ao NOx do enxofre, que nós chamamos de mais N, mais 4 átomos de oxigênio, que multiplica o NOx do oxigênio, que é menos 2, igual à carga do íon, que é menos 2. Logo, nós teremos 1 vezes mais N vai ficar mais 1N, mais 4 vezes menos 2, menos 8. A carga do íon é menos 2, menos 2. Então, nós temos aí que o N é igual a mais 6. Então, a carga do enxofre, ou seja, o NOx do enxofre é igual a mais 6. Outro exemplo, NH4+. Então, a carga total do íon é igual a mais 1. Então, vamos lá. O hidrogênio, ele tem valência mais 1, então NOx mais 1. O nitrogênio nós não sabemos, então vamos chamar de menos N. Então, o NOx dele vai ser menos N. Logo, nós teremos a expressão 4 átomos de hidrogênio vezes o NOx dele, que é mais 1, mais um átomo de nitrogênio vezes o NOx dele, que é menos N, igual à carga do íon, que é mais 1. Logo, 4 mais menos N mais 1. O nosso N, então, vai ter valor igual a menos 3. A regra número 9, elementos da coluna 17, como eu já falei em alguns slides anteriores, está em 7 elétron de valência, então ele vai adquirir carga parcial menos 1. Então, os halogênios, que são os elementos do grupo 17, vão ter NOx fixo menos 1, quando ligado a elementos menos eletronegativos. Quem são esses halogênios? Flúor, cloro, bromo e iodo. Exemplos? KF. Então, potássio está lá no grupo 1, NOx fixo mais 1. O flúor tem NOx fixo menos 1. Então, mais 1 menos 1 igual a 0. NaBr. O sódio está lá no grupo 1, NOx fixo mais 1. O bromo está no grupo 17, NOx menos 1. Então, mais 1 menos 1 igual a 0. E a última regra, os metais como o estanho, cobre, o ferro, o manganês, o chumbo possuem carga variável. Então, assim nós finalizamos o nosso estudo, né, as regras de determinação do NOx, que vai ser muito útil nas próximas aulas. Então, se você ficou com alguma dúvida, reveja os slides, façam atividades que vai ajudar muito. Eu peço então que você me faça uma gentileza agora, deixe seu like, vou ficar muito feliz. Também registre nos comentários a sua gratidão ou a sua dúvida. E é importante que você curta, que você comente, que você compartilhe os vídeos com seus colegas e amigos. E se para você que ficou até esse momento, o meu grande abraço para você. Até a próxima aula. Espero você nas próximas aulas aí para o PET 7.